com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que os portal Escola Dominical, cujo site aí tem sido colocado aí ao longo da exposição, oferece aos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical para que possam melhor preparar a sua aula durante a semana. É por isso que nós postamos esta pré-aula no início da semana como mais uma ferramenta de ajuda para que o irmão estude durante toda a semana. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós aqui da Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, aqui em São Paulo, na sede, temos a aula ao vivo, que é disponibilizada aí no portal, um link para a sua transmissão ao vivo. Depois nós deixamos a gravação ali, para que o irmão conclua com a interatividade que é própria da Escola Dominical, o seu estudo durante toda a semana. Leia a revista, leia os subsídios que nós colocamos no site do portal Escola Dominical, visite a sala dos professores, vá ao Facebook, ao Twitter e ao LinkedIn do portal Escola Dominical, onde nós colocamos links de vários outros subsídios na internet a respeito da lição. E no sábado à noite, assista, participe conosco da aula aqui na Assembleia de Deus do Belenzinho, em São Paulo, e assim o irmão terá todas as condições de ter uma excelente aula na Escola Dominical. Neste trimestre, o nosso tema é Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. E hoje nós iremos estudar a lição de número 12. Já estamos nos aproximando do final do trimestre, e a lição de número 12, que tem como título Eliseu e a Escola dos Profetas. Nós continuamos estudando o profeta Eliseu. Nós vimos que o ministério de Eliseu é caracterizado por milagres. Na lição 10 e na lição 11, nós falamos dos milagres de Eliseu. Mas o ministério de Eliseu não estava apenas firmado em milagres. Pelo contrário, o milagre ele confirmava a palavra. O básico do ministério de Eliseu eram as escolas dos profetas. Eliseu tinha sido um filho de profeta e tinha se tornado o sucessor de Elias, que era o responsável pelas escolas dos profetas naquela época. E é com base nisto que Eliseu construiu o seu ministério de restauração espiritual. Para nós entendermos as escolas dos profetas, nós temos que recuar no tempo. Nós temos que ir até o Monte Sinai, onde Israel chegou depois de uma jornada de 50 dias, diz a tradição judaica. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 19, a Bíblia diz que no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto de Sinai. Chegaram ao Monte Sinai, onde Deus disse para Moisés, quando foi chamado, que é o Monte Horebe, o Monte Sinai é o mesmo monte, Deus disse que o sinal de que o povo seria libertado é que eles iriam adorá-lo ali no Monte Sinai. 3 meses de jornada, chegaram os israelitas até o Monte Sinai. Quando chegaram no Monte Sinai, no terceiro mês, no primeiro dia do terceiro mês, Deus fez uma proposta a Israel. A proposta de um pacto, que nós encontramos no capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado.
Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Deus propôs a Israel que ele fosse sua propriedade dentre os povos. O povo sacerdotal, o reino santo. O povo santo e o reino sacerdotal. E Israel aceitou esta proposta. E aí se fez uma aliança. Deus veio no Monte Sinai, deu os 10 mandamentos e se firmou aí a aliança entre Israel e Deus. Deus aceitou ser o povo santo e o reino sacerdotal. Ora, para que Israel fosse o povo santo e o reino sacerdotal, era preciso que aquilo que aquele povo ouviu de Deus no monte, e aquilo que Deus deu a Moisés como complemento dos 10 mandamentos, que era a lei, fosse transmitida para as gerações seguintes. Aquela geração iria passar. Havia necessidade das gerações seguintes conhecer o acordo, o pacto. É interessante que no Talmud, que é o segundo livro sagrado do judaísmo, é o livro em que está todas as tradições judaicas, o Talmud, ele conta uma espécie de uma parábola, de uma ilustração. Quando o povo disse para Deus que aceitaria receber a lei, aceitaria ser o povo santo, lá no Talmud está escrito que Deus então disse: eu quero uma garantia. Eu faço um contrato com vocês, mas tem que ter uma garantia. Aí eles disseram assim: nós, os pais, são a nossa garantia. Os nossos antepassados, desde Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Aí Deus disse, diz o Talmud, que Deus disse assim: não aceito essa garantia, porque os pais de vocês eram pecadores. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu. Aí então o povo ficou triste e disse assim: olha, nossos profetas serão nossa garantia. Deus disse: também não aceito. Os profetas são pecadores. A começar de Moisés. Moisés matou um egípcio lá. Aí o povo ficou triste. Aí, de uma forma tímida, o povo teria dito assim: o Senhor aceitaria os nossos filhos como garantia? Aí Deus disse: gostei. Vou fazer o acordo com vocês, porque eu quero esta garantia. Os filhos, porque os filhos ainda não pecaram, e se aprenderem a lei, não pecarão. Esta ilustração que é feita no Talmud pelos mestres judeus, pelos doutores da lei, é muito importante. Deus firmou um pacto com Israel, mas este pacto tinha que perdurar pelas gerações seguintes. É por isso que nós encontramos lá na repetição da lei, no Deuteronômio, quando Moisés está se despedindo do povo, ele diz assim, capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Moisés, se despedindo do povo, diz o seguinte: olha, vocês têm que seguir a lei, mas não adianta vocês seguirem a lei. É preciso que vocês ensinem a lei para os seus filhos. O pacto com Deus somente perduraria se Israel
ensinasse a lei para os seus filhos. Então nós entendemos aqui que cabia à família o papel de transmitir a lei de Moisés pelas gerações. As famílias deveriam ensinar a palavra de Deus, a lei de Moisés, para os seus filhos, para que se continuasse o cumprimento do pacto, o cumprimento da lei de Moisés. E se há judeus ainda hoje no mundo, e se a cultura judaica não se misturou com as outras, é porque os israelitas entenderam esta palavra de Moisés, não logo de início, como nós vamos ver daqui a pouco, mas principalmente depois que foi destruído o segundo templo, eles entenderam que eles somente subsistiriam como povo santo e reino sacerdotal se em família se transmitisse de geração para geração a palavra de Deus, a lei de Moisés. É por isso que os judeus até hoje são um povo que não se mistura com os outros. É por isso que existe ainda a cultura judaica, existe ainda uma identidade judaica, porque eles fizeram da família o local onde se transmite a lei do Senhor. Com a igreja não deve ser diferente, irmãos. Próximo trimestre nós vamos estudar sobre a família e nós vamos ver a necessidade de a família ser o lugar onde se ensina a doutrina. O lugar onde se ensina a palavra de Deus é a família, não é a igreja, é a família. Porque é assim que se perpetua a aliança de Deus com o seu povo. Tanto é assim que Moisés mandou que se lesse a lei a cada 7 anos na festa dos tabernáculos. Nós encontramos isso no livro de Deuteronômio, capítulo 31. O livro de Deuteronômio, capítulo 31, diz o seguinte, a partir do versículo 9. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão a possuir. A família tinha que ensinar os filhos a palavra de Deus. De 7 em 7 anos, o povo todo ouvia a lei, para que algum filho que não tivesse aprendido, viesse a aprender. Então a leitura da lei era uma prova de que a família que tinha que ensinar. Mas para evitar que alguma criança, alguém não soubesse a palavra de Deus, se lia a lei de 7 em 7 anos, para suprir, preencher eventual falha das famílias. Então os irmãos percebam bem que era a família que tinha que ensinar a lei de Moisés. O israelita tinha que aprender em casa a servir a Deus. Só que infelizmente, irmãos, o povo não cumpriu isso. Não. Quando a gente abre o livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, nós vemos que aquele povo que ouviu Moisés falar, porque aquela geração que ouviu Moisés falar esse discurso, é a geração que conquistou a terra prometida. Já tinha morrido todo mundo que tinha saído do Egito de 20 anos para cima. Moisés fez esse discurso de Deuteronômio 6 para a geração que conquistou a terra prometida.
Mas olha o que está escrito a respeito dessa geração no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Aquela geração guerreou muito, viu milagres de Deus acontecerem, conquistou a terra prometida, mas não ensinou a lei de Moisés para os seus filhos. E quando aquela geração assumiu, ela não conhecia Deus, ela não conhecia a lei de Moisés, ela não guardava a lei. E o que aconteceu com ela? O versículo 11 diz: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira. E aí, irmãos, vai começar um círculo vicioso. O livro de Juízes fala isso. Se os irmãos lerem a continuidade desse capítulo 2 de Juízes, os irmãos vão ver que acontecia sempre isso. Essa geração não conhecia Deus, pecou, caiu na idolatria. Aí o que Deus fez? Oprimiu o povo, trouxe um inimigo para o povo. Aí quando o povo estava sofrendo, ele clamava a Deus, lembrava que Deus existia, pedia misericórdia a Deus. Aí Deus, que tinha misericórdia do povo, levantava um juiz, um libertador, e ele ia, vencia os inimigos, acabava com a opressão, fazia o povo servir a Deus. O povo se arrependeu, passou a servir a Deus, mas não ensinava os seus filhos a lei de Moisés. Aí começava tudo de novo. Quando subia a nova geração não conhecia Deus, pecava, caía na idolatria, Deus mandava um opressor, aí eles clamavam a Deus, e assim, irmãos, foi ficando. O livro de Juízes só conta isso. Todos os juízes de Israel, durante todos aqueles séculos, o povo de Israel não andava para frente, ficava naquele círculo vicioso. Por quê? Porque a família não cumpria o seu papel de ensinar a palavra de Deus. E a igreja está do mesmo jeito hoje. Hoje as pessoas acham que é a escola dominical que tem que ensinar a doutrina para os filhos. Não, a escola dominical tem que suprir as falhas de casa. São os pais que devem ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Instrui o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, disse Salomão. Que viveu na pele isso, que Davi foi um péssimo pai. E esse círculo vicioso ia, vinha, ia e vinha. Quem que notou esse círculo vicioso? Foi o profeta Samuel, que foi também o último juiz de Israel. A tradição diz que foi ele que escreveu o livro de Juízes. Então essas palavras que nós lemos aqui, no capítulo 2, a tradição diz que foi Samuel que escreveu. Então Samuel percebeu que não podia continuar o povo desse jeito. Jamais ele seria reino sacerdotal e povo santo. Jamais ele cumpriria a palavra de Deus, o pacto firmado no Sinai. E então Samuel tomou duas atitudes. A primeira atitude, porque quando morria o juiz, o povo desviava. Então ele falou, é preciso ter um juiz antes que o outro morra. Ele pensou bem, ele só agiu mal. Como nós vimos na primeira lição desse trimestre, ele colocou os filhos dele como juízes, sem consultar a Deus. E isso acabou acabando com o período dos juízes, e o povo pediu um rei. Mas o rei pelo menos tinha continuidade. E quando morria, assumiu um outro. Mas teve uma outra providência que Samuel tomou. Além dele querer ter um governo sem interrupção, ele criou as escolas dos profetas. Um lugar para que o povo
aprendesse a palavra de Deus. Já que em casa não aprendia, então ele criou um espaço, um local, onde o povo pudesse aprender a palavra de Deus, onde as pessoas que sentissem pudessem servir a Deus. Essa palavra escolas de profetas não aparece na Bíblia. Os irmãos vão ver os filhos dos profetas, que eram os alunos, os discípulos dessa escola de profetas. A Bíblia fala em rancho dos profetas, em congregação dos profetas, bando dos profetas, depende da tradução que o irmão pegar. Mas esse nome escola dos profetas é um nome apropriado. Sabe por quê? Porque a palavra escola, hoje quando a gente fala em escola, a gente lembra em cantina, merenda, professor, aluno, não é? Mas a verdade, a palavra escola, no grego, escolé, é uma palavra grega que quer dizer descanso, repouso, lazer, tempo livre para estudo. E entre os romanos, em Roma, a escola era um lugar dos banhos públicos em que cada um esperava a sua vez. Sabe o que acontecia na Grécia? Os donos dos escravos, a elite da cidade não trabalhava. Quem trabalhava eram os escravos. Entre os gregos, o trabalho era algo considerado ruim, era um menosprezo, era algo vil. Então, como eles não tinham o que fazer, eles iam para esse lugar, que era um lugar amplo, onde eles ali descansavam, debatiam, discutiam e estudavam. É por isso que o lugar onde a gente estuda se chama escola. E em Roma, escola era o lugar em que o pessoal ia tomar banho. Tinha o lugar dos banhos públicos, não tinha banheiro nas casas, era lugar público. E tinha que pegar fila. Então, enquanto o pessoal esperava, eles discutiam, liam, estudavam. Então, escola era um espaço onde as pessoas não trabalhavam e se dedicavam ao estudo, ao debate, ao enriquecimento intelectual e cultural. Por isso que os estudiosos chamam esses locais, que foram criados por Samuel, de escolas dos profetas. Por quê? Porque eram locais em que as pessoas se dedicavam a estudar a palavra de Deus, a aprender a lei de Moisés, a saber quem era Deus. E foi Samuel quem criou essa instituição, porque ela só é mencionada pela primeira vez nos dias de Samuel. A gente encontra a primeira vez que se fala dos profetas, das escolas dos profetas, lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 5. Quando Samuel unge a Saul como rei de Israel, depois que Samuel ungiu a Saul, ele dá instruções a Saul. E olha o que ele diz: então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto, e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e profetizarão, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E no versículo 10, a Bíblia diz que aconteceu exatamente isso. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Cis? Está também Saul entre os profetas? Então já havia uma instituição ali, pessoas que se dedicavam a Deus, que buscavam a Deus, e que inclusive o Espírito de Deus estava neles. Eram verdadeiros profetas, eram mensageiros de Deus, eram homens de Deus, que tinham se separado da sociedade para estudar a lei, se aplicar no aprendizado da lei, e que Deus estava usando. Tanto
Tanto é que quando eles viram Saul profetizando, mas Saul não é desse jeito. Saul ele trabalha com o pai dele, procura jumento do pai dele. Saul não se separou, por isso que veio aquele provérbio. Está também Saul entre os profetas? Que é um provérbio interessante, viu, irmãos? É um provérbio que nos mostra que não adianta você se fazer de crente sem ser crente. As pessoas vão notar que você é diferente dos outros. O Saul foi ungido ali, recebeu o Espírito de Deus, porque ele ia ser o primeiro rei, ele precisava ter o Espírito de Deus, e ele se misturou com aqueles profetas. Então é a primeira vez que se fala na escola de profetas. E como é que nós sabemos que era Samuel quem cuidava dessa escola de profetas? Você vai encontrar isso em 1 Samuel capítulo 19, no versículo 18. Quando Davi foge da presença de Saul, com a roupa do corpo, porque Saul mandou que ele fosse morto na sua própria casa até amanhã, para onde Davi fugiu? Fugiu para Ramá, onde estava Samuel. E o que Samuel estava fazendo? Vamos ler lá, capítulo 19 de 1 Samuel, versículo 18. Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel, a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul dizendo: eis que Davi está em Naiote em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Então a gente percebe aqui nessa passagem que Samuel, que já não era mais juiz de Israel, o que ele fazia? Ele cuidava das congregações de profetas. Ele criou as escolas de profetas e ele mesmo era o diretor. Ele coordenava todo o trabalho do ensino da lei, do ensino dessas pessoas que queriam aprender a Deus. Com Samuel nós aprendemos o quê? Algo que o Brasil não aprendeu até hoje, que é a educação que faz um povo. Um povo só cresce, um povo só se edifica quando há educação. O Brasil teve um bom momento econômico, que já está acabando, e desperdiçou, porque não investiu na educação. Samuel sabia que uma nação, para crescer, ela precisa ter educação. E um povo, para ser povo santo e reino sacerdotal, precisa ter ensino da palavra de Deus. Só assim se quebraria aquele círculo vicioso que não deixava Israel cumprir o pacto do Sinai. Com certeza, irmãos, foi a existência das escolas dos profetas que fez com que 7.000 israelitas não dobrassem o seu joelho a Baal. Nos dias de Acabe e de Jezabel, as escolas dos profetas existiam. E Elias, como nós já estudamos, muito provavelmente era oriundo dessas escolas dos profetas. Quando a gente vê o segundo capítulo 2 do segundo livro dos reis, nós vemos que Elias era ligado aos filhos dos profetas. Ele foi de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó, e de Jericó até a borda do Jordão, sempre com os filhos dos profetas. Então Elias cuidou das escolas dos profetas, e foram elas as responsáveis por haver 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos a Baal. O remanescente fiel depende do ensino da palavra. Se hoje ainda existe igreja no meio da apostasia que nós vivemos, é porque tem um grupo que ainda ensina a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você quer pertencer à igreja que vai subir para o céu, dê valor ao estudo da palavra de Deus. Incentive os irmãos a participar, a frequentar a escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical é a nossa escola de profetas hoje em dia. É a atividade da igreja que mantém pessoas que não dobram seus joelhos a Baal.
É na escola dominical que nós vamos levantar este remanescente fiel, estas pessoas que não contaminaram suas vestes, cujas vestes estão brancas e que por isso são dignas de andar com Jesus. Eis a importância da escola bíblica dominical. E é por isso que tantos desprezam a escola bíblica dominical. Porque o cão não gosta da escola bíblica dominical. Porque ela mantém o remanescente fiel. Não tinha onde aprender de Deus. Quem fosse falar com Acabe e Jezabel ia aprender a adorar Baal. Quem fosse nos sacerdotes em Dan e Betel ia adorar bezerro de ouro. Quem é que podia trazer a doutrina para o povo? Quem é que podia ensinar a lei de Moisés para o povo? Eram as escolas dos profetas. Nesta lição, irmãos, nós vemos que o ministério de poder que estava na vida de Eliseu e de Elias dependia das escolas dos profetas. Tanto Elias quanto Eliseu foram formados nas escolas dos profetas. Eliseu, a gente não tem dados a respeito de Elias, mas Eliseu, primeiro lugar que ele teve formação foi na sua própria casa. Quando Elias vai buscar Eliseu e lança a capa sobre ele, Eliseu diz assim: olha, eu vou seguir o Senhor, mas primeiro deixa eu despedir dos meus pais. Deixa eu beijar meu pai e minha mãe. O que isso mostra? Mostra que os pais de Eliseu, o Safate e a sua mulher, ensinaram Eliseu os mandamentos. Quando ele foi lá para beijar o pai e a mãe, ele estava cumprindo o mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então a gente percebe que Eliseu já foi chamado porque ele foi formado num tempo de apostasia, num tempo de desvio espiritual. Os pais de Eliseu cumpriram aquilo que a lei mandava, ensinaram a palavra de Deus para Eliseu. Aí Elias viu: olha, esse rapaz realmente serve para ficar no meu lugar, porque ele tem princípios. Não é interessante, irmãos, a gente quando olha uma pessoa educada, a gente não diz que aquela pessoa tem berço. Na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Se você quer que seu filho e sua filha sejam vigorosos servos de Deus, ensine a palavra de Deus em casa. Transforme a sua casa numa escola bíblica. E o seu filho e a sua filha serão valorosos servos de Deus, porque eles vão ter berço. Pois bem, Eliseu, como ele era conhecido? Ele era conhecido como um filho de profeta. Quando a gente abre a Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz assim, aliás, versículo 11 é: e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Irmãos, um grande homem de Deus, um grande pastor, um grande pregador, ele tem que começar como aluno. Aluno em casa. E depois aluno nas escolas dos profetas. O que tem de obreiro aí hoje que não é aluno da escola dominical? Foi separado obreiro sem ser aluno da escola dominical. Isso é um absurdo, irmãos. Para que alguém possa ser ministro, para que alguém possa ser ensinador, porque o ministro, Paulo diz, ele tem que ser apto para ensinar. Está lá escrito em 1 Timóteo capítulo 3. Como é que ele vai ensinar se ele não aprendeu? Um dos documentos que deviam exigir para separar obreiro nas igrejas, algumas igrejas exigem, outras não, mas tinha que ser geral. É frequência da escola dominical. Se o cidadão não é nem aluno, ou é um aluno faltoso, não devia ser separado de diácono, presbítero, evangelista, nem pastor. O dia que a igreja fizer isso, nós vamos ter obreiros valorosos e qualificados.
Eliseu, ele era conhecido como filho de Safate, e como aquele que tinha sido filho de profeta, porque deitava água sobre as mãos de Elias. Só depois é que ele virou um homem de Deus, o chefe. Ele só foi o chefe das escolas dos profetas porque ele foi aluno. Vamos aprender isso, irmãos. Tem muita gente chamada por Deus aí, mas não quer aprender. Por isso acaba fracassando no ministério. Eliseu não, ele passou pelas escolas dos profetas. E é por isso que ele podia chefiar as escolas dos profetas. Porque ele tinha sido filho de profeta. Na escola dos profetas, nós temos algumas características, né? Algumas características desta escola dos profetas. O que a gente vê? O que a gente percebe aí de características da escola dos profetas? E é importante nós vermos isso. Em primeiro lugar, nós vemos que nas escolas dos profetas havia disciplina. Os profetas, eles eram chamados de filhos dos profetas. Ou seja, eles eram discípulos, eram alunos. Existiam os mestres. Na escola dos profetas existiam os mestres e os alunos. Havia uma ordem, havia uma disciplina. E os discípulos não faziam nada sem ordem do mestre. Vocês se lembram na semana passada, na aula passada, quando nós falamos a respeito daquele milagre da flutuação do ferro do machado? Como é que começa o milagre? Vamos ler lá? 2 Reis, capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, quer dizer, o profeta Eliseu: ide. Eles não faziam nada sem autorização do Eliseu. Havia ordem, disciplina. Nós lemos também lá em 1 Samuel que Samuel presidia sobre os filhos dos profetas. Ele era o diretor, ele era o chefe. Irmãos, nas escolas dos profetas nós temos que ter ordem. Ordem. É a primeira característica. Na escola dominical tem que ter um superintendente, tem que ter um professor e ter um aluno. Não pode ser uma bagunça. Não pode cada um fazer o que quer, a hora que quer. Não, é preciso ter disciplina. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus de ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de ordem, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E o versículo 40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nas igrejas dos santos não pode ter confusão, tem que ter decência e ordem. As escolas dos profetas tinham disciplina, tinham ordem. Segunda característica: os mestres eram verdadeiros pais espirituais dos alunos. Eles não se limitavam a ensinar, eles eram verdadeiros pais. Como é que Eliseu chamou Elias? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Como é que Eliseu era chamado? Ele era chamado de pai também, né? Ou de meu senhor. Olha ali no capítulo 6, versículo 5 de 2 Reis. E sucedeu que, derribando um deles uma viga e um ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Então, havia um respeito. Cada um tinha o seu lugar. Eliseu, enquanto Elias estava vivo, era um filho do profeta.
só assumiu depois que Elias foi trasladado para o céu. É preciso que haja ordem, irmãos. O estudo da palavra de Deus exige disciplina, exige organização, exige respeito, cada um na sua função. É por isso que nós temos uma revista feita pela Casa Publicadora, aprovada pelo Conselho de Doutrina. É por isso que nós temos que seguir este currículo. Não podemos jogar fora a revista e falar o que quiser na cabeça. Por isso que o professor precisa estudar a lição. Por isso que o aluno precisa estudar a lição. Por isso que o aluno tem que respeitar o professor. Tudo com disciplina, com ordem. Deus opera onde há ordem, onde há decência. Mas tem que ser um pai espiritual. Eliseu não era um carrasco, não era um mandão, ele era um pai. E o pai é aquele que provê, é aquele que sustenta, é aquele que ama, é aquele que se entrega pelo filho. É aquele que entesoura para o filho. Paulo certa feita disse que não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais que entesouram para os filhos. Eu não sei se eu vou me lembrar aqui. 2 Coríntios 12 e 14. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O pai espiritual, nas escolas dos profetas, o mestre, ele era um pai. E o pai, ele se doava para o filho. Ele se dava para o filho. É diferente do que a gente vê por aí hoje em dia. Hoje tem muita gente aí com cobertura apostólica, dizendo que é pai espiritual, mas só está arrancando dinheiro do povo. Está entesourando para si, subjugando o povo, mas não é isso. O pai, ele se entrega. Ele entrega tudo que tem. Por que Deus é chamado de Deus Pai, a pessoa do Pai? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Pai é Pai porque Ele deu o Filho, o que Ele tinha de mais precioso. Eliseu foi assim, ele se entregou. Elias foi assim, ele se entregou pelos filhos dos profetas, ele se entregou na obra pelas escolas dos profetas. Nós vemos Elias e Eliseu indo de um lado para outro, sempre ministrando, sempre ensinando, sempre fazendo milagres em favor dos filhos dos profetas, nada fazendo para si. O pai espiritual, ele orienta. Nós sempre vemos Eliseu e Elias orientando os filhos dos profetas. Ele ensina. Nós vemos Elias e Eliseu ensinando os filhos dos profetas, ensinando a lei, ensinando a palavra. Dá exemplo. Nosso comentarista faz questão de reforçar isso. As escolas dos profetas, naquele tempo não tinha, fazer livro era muito difícil, né? Tinha papiro, pergaminho, era muito caro, eles já viviam marginalizados. Eles davam exemplo, era pelo exemplo que eles ensinavam. E a Bíblia diz que o pastor tem que ser assim. Você que dirige uma congregação, você que está à frente do povo de Deus, o que Pedro escreve? Lá em 1 de Pedro, capítulo 5. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Capítulo 5, versículo 3 de 1 de Pedro. Olha o conselho que Paulo dá a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4,
Versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, e no versículo 7, ele diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ou seja, eles tinham que ser exemplo. Pastor tem que ser exemplo. Pastor não existe aqui para mandar. Pastor existe aqui para ser exemplo, dar exemplo. Porque Jesus deixou-nos o exemplo. Então nós temos que dar exemplo. O Pai, ele serve. Ele trabalha, ele serve. É como Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Pai espiritual, ele serve o Filho. O Pai espiritual, ele promove a união. Nós vemos Eliseu sempre com os filhos dos profetas, sempre eles unidos. Ele promove a união. Havia fome lá em Gilgal, mas todos estavam ouvindo Eliseu falar. Estavam todos unidos. E por fim, o pai espiritual, ele é companheiro. Nós já vimos que aqui no Jordão, Eliseu foi junto com os filhos dos profetas para quegar as vigas para construir. Então a paternidade espiritual, ela é caracterizada pela orientação, pelo ensino, pelo exemplo, pelo serviço, pela união e pelo companheirismo. Era isso que existia nas escolas dos profetas. É isso que tem que existir na escola dominical também. É isso que tem que existir em casa, que é a primeira escola bíblica. Deus não opera e não há verdadeiro estudo da palavra de Deus se nós não tivermos orientação, ensino, exemplo, serviço, união e companheirismo. Quando há união e companheirismo, a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Outra característica das escolas dos profetas, irmãos, é que as escolas dos profetas eram marginalizadas. Era uma minoria que era desprezada e marginalizada. Vocês veem que os filhos dos profetas viviam à margem da sociedade. Era em Gilgal, em Jericó. Nós vimos até que em Jericó era um lugar ruim, que a terra era estéril, que as águas eram más. Depois Eliseu mudou isso, mas era isso. Em Betel, não era ali onde estava o altar do bezerro de ouro, era um lugar retirado, à beira do rio Jordão. Em Gilgal, que também era à beira do Jordão. Então, eram lugares... Por quê? Porque é sempre uma minoria. Só 7.000 não dobraram seu joelho a Baal. Era o fruto do trabalho das escolas dos profetas. No auge da seca, a Bíblia diz que só tinha 100 profetas. Obadias estava sustentando 100 profetas. E Jezabel matou os outros. É sempre uma minoria que é perseguida. Meu aluno, meu professor da escola dominical, eu sei que às vezes desanima, porque sempre arruma alguma coisa para cancelar a aula da escola dominical. É uma pequena frequência normalmente. É um trabalho sofrido, não reconhecido, desprezado. Mas é assim mesmo. As escolas dos profetas eram perseguidas, eram marginalizadas. Quantos filhos de profetas não abandonaram as escolas dos profetas depois que Jezabel começou a matar o povo? Porque Jezabel matou. A Bíblia diz que ela matou a espada os filhos dos profetas. Vamos ver lá 1 Reis, capítulo 18, versículo 13. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Jezabel matou os profetas do Senhor. Não foi um nem dois, foi um monte. Então, irmãos, para ajudar ninguém ajuda, mas para atrapalhar muita gente atrapalha.
mas era ali que Deus operava. É uma minoria desprezada e perseguida pela maioria. Mas continue naqueles restantes que ainda têm suas vestes brancas, porque são estes que andarão com o Senhor Jesus. E por fim, as escolas dos profetas dependiam de Deus e careciam de milagres. Como nós estudamos nas 2 lições passadas, dos 14 milagres que Eliseu fez, 7, a metade, estão relacionados com os filhos dos profetas. 7 milagres estão relacionados com os filhos dos profetas. Quer dizer, metade dos milagres que Eliseu fez, ele fez para os filhos dos profetas. Porque eles tinham necessidade de sentir a presença de Deus, de ter confirmada a presença de Deus, que lhes for ensinada pela palavra. Aqui, mais uma vez, a gente vê que a palavra de Deus veio primeiro, e o milagre confirmou a palavra de Deus. Metade dos milagres que Eliseu fez foi em relação aos filhos dos profetas. Outra coisa que a gente percebe na vida das escolas dos profetas é que aqueles profetas, filhos dos profetas, eles aprendiam a palavra, mas eles também oravam. Por que Elias era um homem de oração? Porque ele aprendeu a orar nas escolas dos profetas. Por que Eliseu era um homem de oração? Porque ele aprendeu a orar nas escolas dos profetas. Escola dos profetas não era apenas teórica, não era apenas para saber a lei, saber os mandamentos. Não, era um lugar onde as pessoas buscavam a Deus em oração, tinham comunhão com Deus. É bonito, irmãos, a gente vê que nas escolas dos profetas tinha comunhão com Deus. Você quer ver um exemplo? Lá em 2 Reis, capítulo 2. Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Versículo 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também bem eu sei, calai-vos. Olha que bonito, irmãos. Aqueles homens oravam. Os filhos dos profetas tinham uma vida de oração, e Deus revelava para eles o que ia fazer. Eles eram verdadeiros profetas. Deus falou para Eliseu: hoje eu vou tomar Elias de você. Mas também falou para os filhos dos profetas. Quando eles estavam orando lá, Deus revelou para eles. É bonito, irmãos, porque na escola dos profetas é que nós vemos, quando há o estudo da palavra de Deus e a busca do Senhor em oração, é que surge este consenso. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. Então o Espírito Santo fala com todo. O Espírito Santo habita em nós hoje. Então, como é que nós sabemos o que é a verdade? Como é que nós sabemos o que é de Deus e o que não é? É porque nós estamos em comunhão com Deus. A escola dominical, ela gera essa comunhão com Deus. Porque ela ensina a palavra e tem que fazer o povo orar. Tem que fazer o povo orar. A escola dominical tem que levar o povo a buscar a Deus. E aí sabe o que acontece? A gente desfruta do Espírito Santo. E existe uma união, um consenso. E quando vem uma coisa estranha, que não é de Deus, a gente identifica. A gente já espanta. E Deus opera maravilhosamente. Por que hoje a igreja não tem discernimento? Por que tanta porcaria tem entrado na igreja? É porque não há comunhão, não há discernimento, porque não há estudo da palavra e não há busca de Deus em oração. Na sua escola dominical, aprenda com as escolas de profetas.
faça o povo orar, faça o povo chegar mais cedo para orar, em jejum, e você vai ver como a sua igreja vai ter esse consenso, como o Espírito Santo falará a todo o povo, e nós vamos nos purificar e tirar as heresias, os falsos ensinos e os enganadores do nosso meio. Mas não é só isso. As escolas dos profetas tinham o poder de Deus. Como é que aparece a primeira vez a escola dos profetas na Bíblia? Aparece um rancho de profetas, um grupo de profetas que desciam no monte e estavam profetizando. E Saul encontra com eles e começa a profetizar também. E quando vem Saul profetizando, dizem: está Saul também entre os profetas? Por quê? Porque aqueles profetas viviam profetizando. Irmãos, quando há estudo da palavra de Deus, quando há uma vida de oração, o poder de Deus se manifesta. Os dons espirituais se manifestam. Naqueles dias era profecia. Hoje tem 9 dons aí. Dons de curar, dom de maravilhas, dom da fé, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Onde está isso na igreja que está subindo? É porque não tem estudo da palavra de Deus, é porque não tem mais as escolas dos profetas, é porque ninguém se dedica a educar o povo na palavra, a ensinar a sã doutrina. Vamos ensinar a palavra, vamos dar prioridade à palavra, vamos fazer o povo orar, jejuar, que o dom do Espírito Santo baixará sobre o povo e os dons espirituais serão distribuídos. Era assim no tempo da lei. Como é que não pode ser no tempo da graça? Eles profetizavam. Quando Saul chegou para prender Davi, ele voltou a profetizar de novo. A terra volta, porque os profetas profetizaram. Eles eram cheios do Espírito Santo, porque havia estudo da palavra de Deus. Irmãos, as escolas dos profetas mostram que nós, como igreja hoje, para termos um ministério de poder, para enfrentarmos a apostasia, para convertermos os que estão se desviando da fé, precisamos ter o estudo da palavra de Deus, uma vida de oração e uma vida de busca do poder de Deus. Aí não tem quem segure, não tem quem segure. Nós seremos novos Elias e novos Eliseus, mostrando a palavra, levando a conversão do povo e confirmando a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Para nós encerrarmos esta aula, vamos falar alguns ensinos que os milagres de Eliseu feitos para os filhos dos profetas trazem para nós nesta luta pelo ensino da palavra de Deus, nesta batalha. Porque a base do ministério de Eliseu não eram os milagres eram consequência. A base era a palavra que ele aprendeu nas escolas dos profetas e que depois ele ensinava aos filhos dos profetas. Com aquele milagre em Jericó, que sarou as águas, Eliseu nos ensina que os filhos dos profetas devem formar rios de água viva entre os israelitas. Quando nós temos o estudo da palavra, nós somos rios de água viva. Como Jesus disse, rios de água viva manarão do seu ventre. Nós temos que levar a palavra pura e cristalina para o povo, para aqueles que estão desviados da palavra, para aqueles que não conhecem a palavra. Mas eu só posso me tornar um rio de água viva, uma fonte boa, que dá fruto, se eu aprender na palavra. Segundo milagre que Eliseu fez, foi aquele milagre, relacionado com os filhos dos profetas, foi aquele milagre
da viúva, né, a multiplicação do azeite da viúva. Com aquele milagre, Eliseu nos ensina que Deus proveu o necessário para o sustento, para que não haja escândalo, sem dispensar o trabalho e o bom testemunho. Nas escolas dos profetas, eles aprenderam com aquele milagre que Deus proveu o necessário. Deus não permite que haja escândalo no meio do seu povo, mas Ele não dispensa nem o trabalho, nem o bom testemunho. Um crente que aprende na palavra de Deus, ele sabe que ele não pode ser motivo de escândalo, ele tem que ter um bom testemunho, e ele tem que trabalhar, ser trabalhador. E assim fazendo, Deus sempre vai lhe prover o sustento necessário. Com outro milagre, o da tirada da morte da panela, Eliseu ensina os filhos dos profetas que nós devemos evitar, vigiar e evitar que falsos ensinos contaminem o sustento espiritual do povo. Então, nós já estudamos isso na aula passada, mas estamos aqui reprisando. Com aquele milagre, Eliseu ensinou que o ensinador da palavra deve ser cuidadoso. O ensinador da palavra, ele tem que tomar cuidado para não contaminar a sã doutrina com heresias e falsos ensinos. Com o milagre da multiplicação dos pães, lá em Gilgal, Eliseu ensina que nós devemos amar o próximo e partilhar o que nós temos para que haja satisfação do povo de Deus. Na escola dominical nós temos que ensinar os alunos a amar o próximo e a partilhar aquilo que ele tem. É assim que nós conseguimos a autossuficiência do povo de Deus. Que a escola bíblica dominical faça atividades que incentivem e estimulem as pessoas a ajudar os necessitados, para que eles aprendam que com a partilha conseguem a satisfação das necessidades. E com o milagre da flutuação do ferro no machado, nós aprendemos que nós temos que, o Eliseu ensinou os filhos dos profetas, que eles precisam usar os dons que Deus lhes deu de forma eficaz e eficiente. Assim como aquele machado era emprestado, aquilo que Deus nos dá é emprestado. Nós vamos ter que prestar contas dos dons que Deus nos dá. E quando nós falhamos, nós temos que lembrar onde nós falhamos e reparar o erro, pedir perdão, que Deus nos abençoará novamente. Estudo da palavra é a base para o ministério de poder. É isto que Eliseu nos ensina com as escolas dos profetas. Amém.